Olá a todos, bem-vindos ao canal Essencial. Bem, o vídeo de hoje tem a ver com os relacionamentos, né? Como essa tarefa que é cada vez mais muito difícil de se realizar, que é você encontrar alguém e ter uma compatibilidade e se dar bem com essa pessoa e ter um relacionamento de futuro, né? Com um futuro, ter a oportunidade de se realizar com uma pessoa. Então, eu vou falar de 3 coisas que você não pode fazer no relacionamento. Se você fizer isso, você está colocando em risco a possibilidade do relacionamento dar certo. Então, não se pode fazer essas 3 coisas que eu vou dizer para você. Bem, a primeira coisa é não tentar mudar a pessoa. É uma prática muito comum das pessoas acharem que ela tem a capacidade, devido ao sentimento que existe entre eles, de mudar a pessoa. Uma pessoa, ela vem, eu encontro a pessoa, ela tem características, tem comportamentos que eu não gosto. E eu acho que eu vou ter a capacidade de transformá-la. E isso é impossível, porque primeiro a pessoa tem que perceber que aquele comportamento realmente é um comportamento que não ajuda, que não agrega. Segundo, ela que tem que ter a vontade de buscar mudar isso. E só quem consegue fazer isso é um profissional da área da psicologia. Porque essa pessoa vai, na terapia, tentar entender por que desenvolve aquele comportamento e por que ela continua realizando aquilo. Ao entender isso, ela, se ela quiser, né, tem que ser um processo onde tem que ter a vontade do indivíduo, ela vai conseguir fazer essa transformação. Mas um indivíduo com o outro, num relacionamento, e uma pessoa achar que ela pode, né, com atitudes, com conversas e tudo mais, conseguir mudar esse comportamento, ela não vai conseguir fazer isso. O que vai criar? Vai criar 2 problemas. Um, na frustração na pessoa que está tentando fazer isso. Tá? Ela fica frustrada porque ela não vai conseguir ver resultado. E o outro impacto é a pressão. A pessoa que está no lugar da pessoa que vai ser mudada, ela se sente pressionada pelo outro, pelo companheiro. E essa pressão acaba trazendo dificuldades para o relacionamento. Então, é muito importante ter em mente, quando você tem um relacionamento com alguém, ou se você pretende um relacionamento com alguém, quando você começa a se relacionar com essa pessoa e você percebe algumas características que você não gosta ou não concorda, você pode conversar com ela, mas você não tem condições de mudá-la. Primeiro, ela tem que ter a percepção, como eu falei, de que isso é um comportamento que não agrada nem a ela mesma, e aí buscar um tratamento, um auxílio profissional para que ela possa fazer esse processo de uma forma correta, e aí sim, quando esse processo finalizar, ela ter o resultado da mudança. Então, o primeiro ponto é não tentar mudar a pessoa que está ao seu lado. O segundo ponto é não se projetar no outro. O que é projetar? Projetar é você achar que você vai ter um espelho à sua frente, né? Uma imagem espelhada de você. Então a pessoa, ela vai ser exatamente como você. Vai fazer exatamente tudo igual a você. Muitas pessoas, elas se projetam nos outros. E em alguns pontos, né, algumas coisas, até coisas bobas, ela começa a ver que a pessoa faz diferente, ela se incomoda com isso. E aí cai naquele primeiro ponto, no primeiro erro, de tentar mudar. E é coisa simples, né? As pessoas, às vezes, elas namoram, elas casam, elas vão morar juntas, e elas começam a conviver ali no dia a dia. E tem coisas que são bem diferentes entre o outro. Por exemplo, coisas bobas, escovar o dente, o lado da cama que dorme, da forma que dorme, né? Que tipo de roupa usa para dormir. Essas coisas, elas são bem particulares. Mas a pessoa que se projeta no outro, ela acha que o outro tem que agir exatamente como ela age. E como ela não percebe isso, ela fica incomodada. E aí cai, como eu falei, no primeiro erro, que é tentar modificar a pessoa que está ao seu lado, criando, o que eu falei, a frustração e o impacto da pressão sobre aquele indivíduo que é o alvo da tentativa de mudança. Então não se projete, tá? As pessoas são pessoas particulares, indivíduos únicos, que têm a sua forma de agir e se comportar com relação às pessoas e às coisas.
Então, se você se relaciona com alguém e tem alguma coisa que incomoda, como eu falei, tentar se comunicar com ela. Se ela perceber que isso realmente é um erro, ela vai tentar buscar uma ajuda. Agora, se ela não vê como erro, e isso é um ponto fundamental para você, o relacionamento ele não pode continuar, apesar de existirem pontos que possam ser comuns, pontos que possam ser positivos. Mas, se for um ponto fundamental para você, infelizmente o relacionamento não pode continuar e você segue em frente, a pessoa também segue em frente e busquem pessoas que elas podem ter aí um convívio harmonioso. Tá? Então, segundo ponto, não se projete na pessoa. Não ache que a pessoa vai ser um espelho seu. E o terceiro ponto é não fazer do relacionamento uma tarefa que você tem que cumprir como um roteiro de vida. Todo mundo já escutou, né? Quando eu era mais jovem, eu sempre escutava, né, uma frase que a pessoa tem que escrever um livro, plantar uma árvore, uma muda de árvore e ter um filho. Então, para a pessoa se realizar na vida, ela teria que fazer essas três coisas. Se ela conseguir fazer essas três coisas, no final da vida ela poderia se dar como realizada. Isso é uma besteira, não existe roteiro de vida. Então, o casamento não é um roteiro de vida. Você não precisa casar, tá? Você não precisa nem ter um relacionamento fixo, um relacionamento que tem uma característica de casamento. Não precisa. O grande erro de algumas pessoas, que elas são educadas dessa forma, elas colocam o casamento como uma tarefa a ser realizada. E algumas pessoas que não conseguem realizar essa tarefa, elas ficam incomodadas com isso. Então, se você tem ou casamento ou relacionamento com uma outra pessoa, um relacionamento duradouro, e você tem isso como uma construção que você recebeu, é um erro que você está cometendo, porque o casamento, o relacionamento, ele não pode fazer parte de um roteiro de vida. Ele tem que ser uma consequência da sua busca. Se você busca encontrar alguém, se relacionar com alguém, ter um contato, ter um relacionamento, ter uma interação com alguém, isso te traz pessoalmente uma satisfação, ok. Agora, se isso não parece para você uma ideia interessante, não busque isso porque as pessoas estão dizendo ou disseram que isso faz parte do sucesso da vida de uma pessoa. Ok? Então, assim, se você não cair, né, não se ir nessa direção desses três erros, você vai ter uma grande possibilidade de ter sucesso no seu relacionamento que você está tendo agora ou no relacionamento que você terá no futuro. Então, primeiro, não tentar mudar ninguém. Ninguém pode ser mudado pelo seu companheiro. Se existe um ponto ali, a pessoa tem que ter a consciência disso e buscar um profissional. Outra coisa, não se projete na pessoa. A pessoa não é um espelho seu. Ela não vai fazer exatamente o que você faz. É uma pessoa totalmente diferente que tem suas particularidades. E o terceiro ponto é não ter o casamento ou relacionamento entre você e uma outra pessoa como um roteiro da vida, como um ponto de um roteiro de vida que você tem que seguir, porque se você não seguir, você estará caindo em algum erro ou sendo algum fracassado, algum tipo de fracassado. Ok? Então, se você fizer isso, você tem grande possibilidade de ter sucesso no relacionamento. É claro que existem outras questões mais complexas que envolvem o relacionamento, mas esses três pontos é o ponto de partida para iniciar a construção de um relacionamento de qualidade. Ok? Então essa foi a dica de hoje, né? Nós vivemos num mundo coletivo, num mundo de pessoas. A busca por um companheiro, uma companheira sempre foi um direcionamento humano, né? O ser humano ele tem que viver, né? Ele vive em coletividade, então as interações são importantes, mas não basta só querer se relacionar com alguém. É importante também ter a noção que existem pontos que você tem que evitar para que isso ocorra de uma forma tranquila e você tenha sucesso nisso. Ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por terem visto. Não esquece de curtir
o vídeo, se inscrever no canal. Se você acha que esse vídeo é importante para alguém, para um amigo, nos seus grupos, compartilhe esse vídeo, pede para as pessoas se inscreverem no canal, porque a gente tem a intenção de monetizar o canal, então a gente precisa de inscritos, então a inscrição e o like são importantes. E ao se inscrever, ativa a notificação para receber o vídeo quando ele for publicado, ok? Então, um abraço e fiquem em paz.